nós possamos gravar esse encontro, né? Nós precisamos informar que essa reunião vai ser gravada em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e ela vai ser armazenada também pela FIEG. Será divulgada pelos canais de comunicação do Sistema FIEG Oficial e, caso alguém se oponha a essa gravação, que se manifeste, pode ficar à vontade para manifestar no chat. E se ficar todos em silêncio, aí dentro dos próximos 5 minutinhos, nós vamos entender que estão todos de acordo, ok? Ok. Ótimo. Bom, então, é importante a gente poder reunir novamente aqui, e nós estamos insistindo com essa questão das normas regulamentadoras, porque as planilhas do trabalho estão intensificando as fiscalizações e as grandes empresas, normalmente, elas têm lá seu engenheiro de segurança, os técnicos de segurança, que acompanham a legislação, as mudanças que existem, né? E estão sempre assessorando as empresas nesses temas. As microempresas têm sido pegas de surpresas, né? Micro e pequenas. Muitas vezes o proprietário nem conhece, nem sabe que existe norma regulamentadora, né? Então, nós estamos voltando nesse tema aqui hoje, e aí a gente faz um pedido especial, porque nós precisamos de levar essas informações para mais empresas, né? Para o conjunto das empresas industriais, para que elas possam se adequar às normas, né? E não ser surpreendidas aí com o processo de fiscalização. A fiscalização tem ido em microempresas também, pequenas empresas. Então, a gente precisava de ajudá-las, né, a enfrentar essa situação com mais segurança. Nós vamos ter hoje aqui a presença do Zé Carlos, que é engenheiro de segurança do trabalho do SESI, que vai fazer um apanhado geral das normas, vai falar sobre as normas que se referem ao setor industrial, né, que afetam diretamente a indústria, mas vai dar uma atenção especial na NR1. A NR1 é a norma que liga todas as outras, né? Então, ele vai fazer uma apresentação que possa contemplar especialmente essa norma. Aí nós pretendemos fazer aí um documento, né? Um catálogo sobre as normas, para que a gente possa disponibilizar isso para as empresas, para que elas possam ter esse instrumento de consulta também, tá? Mas eu queria cumprimentar o Zé Carlos, agradecer por estar conosco nessa tarde aí, se dispôs a nos colaborar, trazer um conjunto de informações importantes aí, né? Fica à vontade, Zé Carlos. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Parar um pouquinho do tempo de vocês para a gente falar um pouquinho sobre saúde e segurança, um tema tão importante, não tão visto como nesses últimos tempos. Então, o Marlon fez o convite para nós aceitamos. Estamos aqui para falar um pouco para vocês de uma forma simples, de uma forma abrangente, sobre normas regulamentadoras, é claro, com ênfase na NR1, que é o arcabouço legal das 37 normas. Quando eu falo 37 normas, 2 normas estão revogadas. Vamos passar, não por todas as 37 normas, mas pelas principais, dando sempre ênfase na NR1, que é esse arcabouço legal, que é esse chamativo dessas obrigações que as empresas têm que cumprir perante as outras. Vou fazer uma introdução de tudo isso, vamos falar um pouco sobre esse levantamento de riscos, sobre essas atualizações, sobre laudos, de uma forma geral. Mas nesse conceito geral, pessoal, falando de segurança do trabalho, eu gostaria que isso aqui não fosse visto apenas como mais uma palestra, mas pelo contrário, uma roda de amigo, de bate-papo, para a gente ter um pouco mais de conhecimento dentro das empresas, como o Marlon falou, poder levar esse conhecimento mais abrangente para esses industriários, que a gente sabe que não é fácil ser industriário nesse país. A gente, às vezes, ouve a reclamação do trabalhador, ouve a reclamação do patrão, mas ninguém sabe o que é estar na pele do patrão e custear todos os custos diretos e indiretos dentro de uma organização, de fazer gestão de tudo aquilo. E quando a gente fala de conhecimento, pessoal, eu vou até compartilhar com vocês aqui, em linhas gerais,
um empresário me procurou semana passada por conta de um problema, de uma ação judicial que o funcionário levou ele na justiça por conta de periculosidade. Ele, junto com a empresa de contábeis que faz a gestão para ele, de contabilidade, ele pediu para ser pago aí um valor de 10% de periculosidade, já começou tudo errado. Quando a gente fala de periculosidade, é 30%. Ele combinou com a empresa de contabilidade em pagar 10% para todos os seus funcionários. Primeiro, um baita desconhecimento. A empresa dele não tinha nenhum dos 6 anexos para ter enquadramento para a periculosidade. Periculosidade, mesmo sendo 10%, é sobre o salário base. O funcionário levou ele na justiça por conta do diferencial, estava faltando 20% disso. Ou seja, uma bola de neve. Ele estava pagando isso há mais de 10 anos, ou seja, não é simplesmente agora fazer o laudo e pensar que vai sanar o problema. É parte do problema para ser resolvido. Mas outra parte poxa, é fácil tirar esses 10% agora? Juridicamente, pessoal falando, não vou entrar no método da questão, mas isso incorpora no salário, então ele vai ter outros problemas. E nesse caso, deveria ser até tratando sobre insalubridade, que é o foco dele lá. Enfim, esse desconhecimento dentro dessa gestão gera um baita de um transtorno para vocês, industriários, empresários, principalmente para o trabalhador, que vai sofrer com essas ações a curto, a médio e a longo prazo. Então, como a gente está numa roda de amigos aqui, conversando sobre segurança do trabalho, pessoal, antes de entrar, de fato, na apresentação, segurança do trabalho ela vai muito além quando a gente fala de SST. Nós precisamos ter um amadurecimento para entender saúde e segurança de um aspecto muito mais amplo dentro da organização, não simplesmente como feixe legal de cumprir legislação. Se o fiscal vir aqui, eu tenho meu documento para apresentar. Hoje, no século XXI, principalmente a equipe de profissionais, de engenheiros, de técnicos, tem que pensar fora da caixinha. Segurança do trabalho é custo? Eu já tenho mais de 15 anos na área. Posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes que eu vi um profissional levando um projeto para a empresa para discutir algo de igual para o empresário. Vamos fazer esse investimento porque você vai ter redução no seu FAP. Quantas vezes que eu entro em indústria multinacional, que eu procuro para um engenheiro de segurança do trabalho, para um profissional de segurança do trabalho, quanto que está o seu FAP hoje? O cara nem sabe o que é FAP. A empresa está pagando rios de dinheiro, às vezes sem saber aquilo. Outro problema que eu vejo nisso, pessoal, sobre segurança do trabalho, além da gente falar de gestão de saúde e segurança do trabalho, o empresário esquece que tem outros problemas, além disso, que pode afetar a saúde e segurança do trabalhador. Vou citar poucos exemplos aqui para vocês entenderem. Desculpa. Qualidade de sono do trabalhador. Será que parou para pensar um pouco nisso, um prevencionista? A alimentação do trabalhador, poxa, isso, Zé Carlos, é extramuro, é difícil de controlar, sim, é difícil de controlar. E tem outros exemplos, ruído. O funcionário está exposto a um ruído. Eu vou citar um exemplo um pouco mais alto, que traz uma perturbação para o trabalhador. Isso traz incômodo. Isso o cara dorme mal, alimenta mal, e ele tem um ruído no ambiente de trabalho dele. Quantas vezes que eu vi do profissional de segurança do trabalho querer colocar tanto equipamento de proteção individual no trabalhador, o cara começa a andar na fábrica engessado como se fosse um astronauta. Desculpa o trocadilho. Aí, às vezes, a gente vê que o cara é todo engessado com equipamento de proteção individual, a parte anterior que antecede isso não foi cumprida, o empregador está gastando dinheiro de uma forma errônea ou não está fazendo investimento da forma que deveria, porque não é somente entregar o EPI para o cara. Tem que treinar, tem que trocar esse EPI, tem que monitorar. A empresa tem a obrigação dela, o funcionário também tem a obrigação dele, que é utilizar, guardar esse equipamento, utilizar correto, quando necessário. Aí, se isso não é feito, a empresa está simplesmente rasgando dinheiro, o funcionário acha que está protegido e não está nada, está trabalhando como uma múmia, um astronauta. Esse cara, e os efeitos disso é produção. Será que esse cara vai conseguir acompanhar a produção nesse ritmo? Além de tudo isso, fica mais suscetível de se envolver em acidente de trabalho. Isso fica mais atônico para o trabalhador, mas às vezes a gente não para perceber isso. A gente fica focado só naquele caminho e acha que o EPI é a última solução que tem. Eu vou falar isso aqui para vocês. Isso aqui é só uma introdução para a gente
começar a debater, a conversar, a dialogar. EPI é a última coisa da hierarquia de segurança do trabalho. A gente tem que tratar o problema na raiz, mostrar para o empresário que o investimento inicial ele vai valer a pena, que ele vai ter retorno. E como que ele vai ter retorno nisso? Principalmente agora com essa parte de atualização da simplificação do governo, que tudo vai ser autodeclarado com o e-social. Não vai ter mais esse negócio de papel a partir do ano que vem, praticamente, com o e-social, para grande parte da saúde e segurança. Eu acredito que logo, logo vai entrar a versão 2.0 do e-social, que vai abarcar outros itens desse contexto. Então, isso aqui é só para a gente contextualizar segurança do trabalho e um pouco fora da caixinha. Eu não sei quem está com controle, se passou o controle para mim alternar a apresentação. Pessoal, quem está com o controle aí, pode me ceder o controle? Isso. A importância das normas regulamentadoras para a saúde e segurança do trabalho. Esse é um tema que nós vamos trabalhar hoje. Pode avançar, por favor. O que é uma norma regulamentadora? Alguém sabe dizer o que é uma norma regulamentadora? Hoje é claro que nós sabemos que são 37 normas, algumas delas já estão defasadas, já não estão em uso. São normas que a organização tem que cumprir dentro desse arcabouço legal, dentro de saúde e segurança, para proteger o trabalhador. De que forma que a gente vai trabalhar isso? Tem várias normas regulamentadoras que nós vamos trabalhar nisso e vamos trabalhar principal na NR1, que é disposições gerais, que traz o arcabouço legal relacionado às obrigações, tanto do empregador, como as obrigações que o empregado tem que cumprir, muitas das quais, pessoal, escapam entre os dedos, até por falta de conhecimento. Às vezes, o empregador ele tem a exigência de construir a documentação legal, ele tem que entregar o EPI para o trabalhador, além desse documento, ele tem que fazer outros laudos, ele tem que fazer outra série de adaptações no ambiente de trabalho, dar condições para o trabalhador executar suas atividades, mas ele esquece de um ponto importantíssimo nesse processo. Se ele está cumprindo essas responsabilidades, o empregado ele também tem responsabilidades. E será que o empregador levou à luz essas obrigações para o empregado? Eu vou dar um exemplo simples. Dentro de uma ordem de serviço, dentro de um treinamento, dentro de um DDS, se esse trabalhador sabe dos riscos que eles estão expostos, as medidas de prevenção, se ele foi receber o equipamento de proteção individual, se ele sabe utilizar, se ele foi treinado para aquilo, e mesmo o empregado fazendo tudo isso, será que o empregado está disposto a utilizar esse equipamento da forma adequada? Será que não somente a parte de segurança do trabalho, mas também a supervisão do chão de fábrica, estão olhando para isso? O funcionário não está usando? Peraí, deixa eu conversar com você. Não é ter poder de polícia lá dentro, não é isso que eu estou dizendo. Conversa uma vez, você conversa duas, você conversa três. É claro que a gente tem que ter o feeling também para entender, poxa, esse cara não está querendo nada com nada. Esse cara está querendo arrumar um problema para mim lá na frente. Só que antes disso acontecer, é obrigação, a NR1 fala que é obrigação do empregado, do empregador, tomar as ações. Só que não fala que ações vai tomar. Ele deixa isso de forma aberta para o empresário. Ele conversa uma, conversa duas, conversa três, dá uma advertência por escrito, até acumular uma justa causa. É claro que tem que produzir provas até chegar a esse momento. Não é simplesmente chegar e demitir o funcionário. Tem que dialogar, tem que conversar, tem que treinar. Mas se tudo isso que você fez não está surtindo efeito, o problema não é nas ações do empregador. Tem que tomar ações diante do empregado também para que isso se materialize e o restante dessa população entenda o conceito de tudo isso, que é preservar a saúde e segurança desses trabalhadores, que está ali para defender o pão dele, o pão de cada dia, não simplesmente ir lá e acha que aconteceu um acidente e pronto, acabou, ele vai ser a única peça desse jogo. Pelo contrário, a sociedade financia tudo isso. Próximo slide, por favor. Então, antes da gente começar isso, vamos entender um pouco dessa hierarquia. Já tem 37 normas. Nós temos outras normas sobre aposentadoria especial. Por que não entender esse conceito dessas normas, que eu vou dividir ele em três, em normas gerais, especiais e setoriais. Essas normas gerais, pessoal, são normas que regulamentam aspectos decorrentes da relação jurídica prevista na lei
sem estarem condicionadas a outros requisitos como atividades, instalações, equipamentos ou setores e atividades econômicas específicas. Eu vou dar um exemplo dessas normas geral que, independente do setor ou do segmento, elas vão abranger. A NR1, disposições gerais, a NR5, a CIPA, a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A NR5 passou por atualizações, que vamos estar falando aqui com vocês hoje. Então, são normas que percorrem todos os setores, independente se é uma construção civil, se é uma indústria alimentícia, se é uma indústria de plástico. Independente disso, ela vai estar presente em todos esses segmentos. Próximo. Especiais. O que é esse segundo quadrante sobre essas normas especiais? Elas regulamentam a execução do trabalho, considerando as atividades, instalações e equipamentos empregados sem estarem condicionados a setores ou atividades econômicas específicas. Opa, então o negócio começa a sofrer um pouquinho de alteração relacionada ao anterior, não tanto como a setorial. Exemplo disso, nós temos a NR6, uma NR10 do segmento elétrico, uma NR10 que ela é específica para quem trabalha com caldeiras e vasos de pressão, NR15 e 16 são a parte de periculosidade, de insalubridade. Próximo. Setorial. O que é essa NR setorial? Pelo nome já é bem intuitivo, regulamenta a execução do trabalho em setores ou atividades econômicas específicas. Construção civil, a NR18, uma mineração, NR22, NR31, trabalho da agropecuária, NR32, a parte de trabalho hospitalar, a 36 em abates e frigorífico de forma geral. E um ponto importante, em caso de aparente conflito entre os dispositivos dessa GNR, terá como prevalência as NRs dos tipos setorial e especial, visto que as regras são norma setorial e se sobrepõe à norma especial, que, por sua vez, se sobrepõe à norma geral. Então, se tiver tendo algum tipo de conflito entre uma NR1 e uma NR35, ou NR18 ou 22, por exemplo, que tem um segmento específico, o que vai prevalecer é essa do setor, que ela é mais abrangente, ela é mais condizente, ela é mais sólida do que uma norma geral. Próximo. Vamos entrar de fato, pessoal, então, na NR1, para a gente aprofundar um pouco ela, até por ela ser a inicial de todo esse arcabouço legal, sofreu alteração agora recentemente, passou a vigorar o novo PGR a partir agora do dia 3 de janeiro de 2022, qual substituiu o antigo PPRA, que era da NR9. Próximo. Então, vamos entrar um pouco mais técnico, pessoal. Não quero fugir um pouco disso aqui, até para vocês entenderem quais são as obrigações do empregador. O empregador ele tem que cumprir e fazer cumprir. Olha esse dispositivo, o que ele está trazendo. Cumprir e fazer cumprir, foi o que eu falei para vocês na introdução agora há pouco. Não é somente entregar o EPI para o cara. Além de entregar o equipamento de proteção individual, a empresa tem que treinar o trabalhador, tem que substituir esse EPI e tem que fazer cumprir essas disposições. Como que ela vai fazer isso? A norma, ainda bem que ela não amarra isso, ela deixa isso de uma forma dentro de uma gestão para a organização fazer isso. Como que ela vai cumprir isso? Empregador, você tem que cumprir isso. Como que você vai cumprir? Junto com a sua gestão, com seus pares, e você tem que fazer cumprir tudo isso. Lembrando que tudo isso que nós estamos discutindo, essa parte de segurança do trabalho, ela é aplicável para a CLT. CLT pode ter no ambiente privado, no ambiente público? Obviamente, sim, claro, de acordo com seus pares. Eu não vou entrar aqui no detalhe de uma empresa pública, como que ela é, como que ela não é, porque não é um assunto aqui dessa pauta nossa. Além de atender todo esse arcabouço legal da portaria 77, pessoal, 3.000, desculpa, das NRs, o governo tem que cumprir também, desculpa, o governo, não, as empresas têm que cumprir também outras determinações. São códigos e regulamentos sanitários estaduais e municipais,
Cito um exemplo, além das normas regulamentadoras, das 37 normas, o decreto 3048, que é um decreto que foi expedido pela Previdência Social para regulamentar o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que é um LTCAT, é um laudo que tem fim apenas para caracterizar ou não aposentadoria especial. Poxa, ele não é trabalhista? Não, ele não é trabalhista. Ele vai trabalhar apenas para caracterizar aposentadoria especial, enfim. Agora, para a gente tratar sobre insalubridade, a gente vai trabalhar de uma parte trabalhista, que é uma NR15, que vai trabalhar sobre esses aspectos. Então, tem que tomar cuidado na hora a gente pedir isso. Já vi situações de cliente do SESI pediu um documento, na verdade, pediu um LTCAT, só que na hora de entregar o documento, pessoal, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não era esse documento que eles precisavam de um documento para insalubridade. Esse documento ele não estava tratando de insalubridade, ele estava tratando de aposentadoria especial. Aí vira uma samba do crioulo doido, custos desnecessários, às vezes a empresa tem. Então, esse processo não tem como ele acontecer se não acontecer um PDCA dentro desse NR1, juntamente com as outras. Próximo. Ainda, responsabilidade do empregador. Informar os trabalhadores, não é simplesmente elaborar um baita de um PGR, de um laudo de insalubridade, fazer todo o mapeamento de risco de uma NR12 e deixar isso engavetado. O empregador tem a obrigação de documentar isso, e isso pode ser feito de uma forma simples, pessoal, dentro de um DDS de 15 minutos, de 10 minutos, o supervisor, o técnico, o engenheiro de segurança do trabalho informa isso para os trabalhadores, isso seccionados por setor, por conta do tempo, de um DDS que é curto, informar os trabalhadores o risco que ele está exposto, quais são as medidas que a empresa está tomando ou tomou para evitar e combater esses riscos no ambiente de trabalho. Os resultados dos exames médicos, é importantíssimo fazer essa divulgação, essa gestão para os seus pares, para os seus colaboradores, a importância de tudo isso, que é monitorar a saúde desses trabalhadores, para evitar que ele se adoeça, ou se for identificado uma doença do trabalho, que ela seja, dentro desse monitoramento, que ele tenha um curto espaço de tempo, para ele ser tratado. Imagine se a empresa fazer um exame de um trabalhador que está exposto a uma poeira, por exemplo, de um amianto, daqui 10 anos. O cara já vai estar com asbestose, algo que vai ser dificilmente de ser revertido. Então, quando isso é descoberto no início, é mais fácil de identificar, e isso também se torna um indicador para a empresa que aquele ambiente de trabalho dela é um ambiente insalubre, que ela tem que ter um pouco mais de cuidado, de investimento para aquele setor. Dentre outras séries de resultados ambientais, dentro dos laudos, que a empresa tem a obrigação de informar isso para os seus trabalhadores. Próximo. Outro ponto, pessoal, importantíssimo que eu preciso frisar com vocês, que grande parte das empresas pecam. Inclusive, esse exemplo que eu citei para vocês no início, ordem de serviço, que a empresa poderia evitar meio mundo de problemas, ela não cumpriu, que é uma ordem de serviço simples, que a própria NR1 fala dessa obrigação que a empresa tem que falar. Qual que é essa obrigação? O que pode constar nessa norma? É algo simples nessa ordem de serviço. A descrição da atividade desse trabalhador, o que ele vai fazer, quais são as obrigações dele perante a saúde e segurança do trabalho e para com essa empresa que ele está trabalhando, os deveres que ele tem que cumprir, quais são as obrigações que ele tem que fazer nesse ambiente de trabalho dele, utilizar o equipamento corretamente, guardar esse equipamento, esse EPI, após o uso, comunicar ao empregador se ele está inapto para o uso, fazer a substituição desse equipamento, mas o empregador não vai saber se ele não informar. Então, tudo isso é um documento que a empresa pode dar ciência para o trabalhador, que ele foi orientado, que ele foi instruído, das obrigações, proibições, as obrigações que ele tem que fazer na empresa, para que ele foi contratado, quais são as atividades dele. Isso é uma forma da empresa, do empregador, amarrar tudo isso dentro desse sistema de gestão. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização do Ministério do Trabalho, determinar procedimentos que devem ser adotados em casos de acidentes relacionados ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Daqui a pouco vamos aprofundar esse item um pouco mais, principalmente no plano de atenção
de atendimento à emergência, que está também descrito dentro da NR1, que muitos pensam que deve estar dentro do PGR, mas não dentro do PGR em si, mas dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Disponibilizar a inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança do trabalho. Quantas vezes que eu vi empresa investir em segurança do trabalho e não ter um registro? Esse é o exemplo que eu citei para vocês. A empresa comprava todos os equipamentos de proteção individual, não registrava nenhum na ficha, não tem controle nenhum disso. Tem o controle do que está comprando, mas não está tendo controle do que está entregando para o trabalhador. Então, isso tem que ser amarrado. Isso é custo que a empresa está tendo, que precisa ser levado à luz para ambas as partes. Se o empregador tem responsabilidade, lembra, pessoal, os funcionários também têm obrigação dentro desse processo de gestão. E eles são as partes que mais devem apoiar a organização nessa gestão, porque eles são partes fundamentais disso. Isso é para evitar uma doença, evitar um acidente. Ninguém quer ir trabalhar e voltar acidentado para o ambiente, para o lar. Ninguém quer isso. Mas eles também têm que cumprir a parte deles. Próximo. Implementar medidas de prevenção. Esse é um dos pontos, para mim, que tem maior gargalo dentro de uma organização. A empresa monta os programas, faz um baita de um programa, faz os laudos, uma coisa assim estupenda, mas na hora de executar, engaveta tudo. Não tem segmento. E esses documentos, pessoal, eles têm que ser um documento vivo. Hoje, para a saúde e segurança, com toda essa parte digital, o governo não quer saber mais de documento de gaveta, como era o antigo PPRA. Hoje, esse documento ele tem que ser um documento vivo, ele tem que ser implementado. Ele não tem um prazo fixo, ele nasceu hoje, daqui 2 anos ele vence, eu tenho que construir um outro documento. Isso não existe, na verdade, isso nunca existiu. Esse documento, se ele foi criado hoje, um PGR, por exemplo, ele vai, enquanto a empresa perdurar, e essa legislação perdurar, ele vai continuar existente. O que tem que fazer alteração é nessas medidas de proteção. Se a empresa criou um setor novo, fez uma alteração substancial dentro do seu processo produtivo, mudou uma máquina e equipamento, uma máquina antiga que estava lá ruidosa, trocou por uma mais moderna, que não tem aquele ruído, isso é implementar as medidas de controle, mas não é só mudar isso e ficar quieto. Tem que evidenciar isso, tem que documentar e atualizar essa versão desse documento somente daquilo que é necessário. Não precisa fazer outro documento inteiro, como grande parte hoje nacionalmente está habituada a fazer. Eu vou atacar somente aonde eu vou atacar. Se eu fiz alteração nesse setor, é nesse setor que eu vou mexer. Se os outros estão em perfeita ordem, eu vou manter aquilo ou melhorar ainda mais essa otimização. E as empresas não conseguem fazer isso. Fica trocando de caderno e esquece dessa implementação. A pessoa da segurança do trabalho também, às vezes, não tem esse feeling para fazer isso ou orientar um empregador que não tem esse conhecimento. Então, essa, para mim, é uma das partes mais importantes e é uma das partes, pessoal, que pesa mais dentro de uma auditoria ou, principalmente, uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Eles vão direto no plano de ação que nós vamos estar discutindo aqui com vocês, nessas pendências desses programas. Próximo. E aqui, como eu falei para vocês, as responsabilidades e obrigações do trabalhador. A legislação ela deixa claro também que o trabalhador ele tem que cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive, olha aqui que eu deixei destacado, as ordens de serviço, que são nelas que o empregador tem como deixar isso bem claro, quais são as obrigações e as proibições que esse funcionário tem que cumprir durante o seu horário laboral de trabalho. E se não faz isso, o negócio fica obscuro, ninguém sabe o que está acontecendo. Às vezes a empresa está fazendo um baita do investimento e está pecando numa coisa simples que ela consegue ter um baita de um resultado dentro desse sistema de gestão, dentro desse PDCA. Submeter os trabalhadores aos exames médicos, eles têm essa obrigação, não é questão de querer. Se a empresa tem a responsabilidade disso, essa obrigação, o funcionário também tem a obrigação de ir e cumprir esse papel. Colaborar com a organização na aplicação das NRs. Veja que isso aqui está de uma forma genérica, todas, ele não está citando uma ou outra, são todas. Utilizar os equipamentos de proteção individual. Cara, se o cara não quer utilizar, ele não está de acordo com as normas de saúde e segurança e ele não está enquadrado nas diretrizes da sua organização. Poxa, então tem alguma coisa de errado.
Vai esperar o problema acontecer, se materializar um acidente ou uma reclamação trabalhista para a empresa acordar e tomar uma ação? Eu não estou falando aqui, pessoal, para sair punindo todo mundo. Pelo contrário, se eu, empresa, tenho obrigação, eu tenho que levar isso à luz do meu empregado, que ele também tem obrigação diante desse processo. E ele é a parte principal desse processo, porque se algo falhar, é a saúde e a integridade física desse trabalhador que vai sofrer. E de uma forma efeito cascata, os familiares dele, a empresa de forma geral, que se ele acidentar, o cara não vai querer ficar naquele setor, naquela máquina que ele trabalha, isso vai ter problema de produção, isso vai ter um problema na sociedade que vai estar custeando isso. O governo não está pagando isso, quem está pagando isso somos nós. Isso está saindo do meu fundo de garantia, isso está saindo do fundo de garantia de vocês para custear esses acidentes. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso. Próximo. Outra parte que eu quero trazer com vocês aqui, que a NR1 também traz isso de forma taxativa, são os treinamentos de todas as normas regulamentadoras. Ele traz um arcabouço geral, legal e geral, dentro da NR1 sobre os treinamentos, que ele pode ser inicial, periódico ou eventual. Inicial, antes do trabalhador iniciar suas atividades, a empresa tem que treinar esse trabalhador, e não é só treinar, pessoal, tem que ter registro disso. Tem uma série de obrigações por trás disso. Tem que documentar isso. Um periódico, NR35, NR10, NR33, que tem um treinamento aí bianual, de 2 em 2 anos a empresa tem que renovar esse treinamento. Ele não é eterno. Ou eventual, se tiver alguma alteração dentro desse processo da empresa, ou um acidente, um afastamento maior que 180 dias, ou um acidente grave ou fatal, tem que fazer uma reciclagem novamente com esse pessoal. Veja bem, não estou falando para fazer um novo treinamento. É uma reciclagem de acordo com aquilo que foi que sucedeu na empresa. Então, isso depende da situação que o motivou. Essa carga horária, a norma também não traz isso de forma hermética. Meu treinamento de NR35, eu fiz de 8 horas. Nesse treinamento eventual, por conta de um acidente que teve ou de alguma alteração no ambiente de trabalho, tem que ser de 8 horas? Não. Pode ser de 1 hora, pode ser de 2 horas. A situação que vai consolidar esse conteúdo programático e essa carga horária. Próximo. Mudanças de paradigma. Do papel ao resultado. Pessoal, esse é outro ponto importantíssimo que vocês, gestores, precisam entender e parar de ficar, desculpa a expressão, um trocadilho, ficar dando murro em ponta de faca. Poxa, segurança é cara, segurança é cara. É cara porque não sabe buscar nela o resultado que ela pode trazer para o seu ambiente de trabalho. Que pode ser revertido isso? Em vez do técnico de segurança estar toda hora lá cobrando um EPI, cobrando um negócio do cara, por que não tratar o problema na raiz do problema? Poxa, se eu tenho um problema de ruído ou de poeira no ambiente de trabalho, por que eu não tratar isso no ambiente de trabalho? Eu tenho um investimento inicial. Com esse resultado desse investimento, lembra, vai diminuir os meus exames que a empresa vai ter que fazer. Se tem, às vezes, empresa, pessoal, por conta de um risco, tem tanto exame, mas tem tanto exame que ela tem que fazer, que isso fica caro. E isso tem que ser feito de uma forma anual, de 6 em 6 meses. Anual é aquele mais simplesinho, só o administrativo. Agora, esses outros, a empresa tem custo anual para isso. E quando ela tem esse investimento inicial, ela consegue falar assim, bacana, se eu quantifiquei, eu tratei, eu consegui baixar esses níveis, isso vai ser parametrizado no novo PCMSO. Então, isso não tem mais o que falar nesse risco, porque ele está controlado. É claro que por trás disso tem muita coisa para ser feita, mas quando a gente consegue baixar isso, lembra que o número de exames vai baixar, o número de consultas pode diminuir, então é custo que vai estar diminuindo, sem falar nos adicionais de insalubridade, 10, 20 ou 40% que a empresa pode deixar de pagar para o seu trabalhador, uma periculosidade de 30% pode deixar de pagar para o seu trabalhador, se for feito essa gestão no ambiente de trabalho, e tudo isso pode ser resultado de uma forma monetária, de uma forma positiva, e não passar a vida inteira com essa carga pesada pagando isso. Mas é claro que para isso tem que ter estudo, a área técnica tem que entrar forte nisso, fazer análise dessa documentação que a empresa tem, desses PGRs, de toda essa documentação legal que a empresa está lá engavetada, por que não trabalhar isso de uma forma em dados estatísticos?
fazer investimento X hoje, que lá na frente vai ter esse resultado. Sem falar na melhoria do ambiente de trabalho, na qualidade de vida para os trabalhadores, a produção disso que pode aumentar de uma forma significativa. Próximo. Isso aqui é um guarda-chuva que eu trouxe para vocês. Desculpa. Que eu trouxe para vocês sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. Eu deixei para falar ele aqui, quis falar essa parte mais de legislação um pouco mais pesada e mais chata, para a gente entrar um pouco mais nesses conceitos mais simples da gente trabalhar. O GRO não se confunde com o programa. Esse aqui é vivo. Isso aqui é gestão, pessoal. Gerenciamento de riscos ocupacionais, ele envolve todas as normas regulamentadoras, dentre outros códigos que o município, que a empresa está obrigada a cumprir, como o decreto 3048 sobre o LTCAT. Próximo. Esse outro quadro aqui, eu gosto muito dele, que ele retrata, ele sintetiza, pessoal, tudo isso que nós estamos falando. Nós temos primeiro a NR1, com gerenciamento de riscos ocupacional, dentro dele o PGR, que se divide em dois itens apenas, que é o inventário de riscos ocupacionais, que vamos estar detalhando ele, e o plano de ação. Lá, por final, nós temos a NR7, com o PCMSO. Dentro do PCMSO, o monitoramento biológico e o relatório analítico anual. E para ajudar nessa gestão, o que as normas trazem para ajudar o empregador? A CIPA, que não é o cabide de emprego, tem que saber utilizar ela para a finalidade que se destina. Junto com isso, os profissionais do SESMIT, e junto com isso, principalmente para os profissionais do SESMIT, o embargo ou interdição. Embargo e interdição, pessoal, muito se engana que é somente o Ministério do Trabalho, a Superintendência do Trabalho que faz. Já aconteceu N situações de eu estar dentro do chão de fábrica, conversando com o gerente de manutenção, por exemplo, faz isso porque isso vai dar problema, faz isso que isso vai dar problema. Não vai fazer? Eu vou te interditar sua máquina, porque aí você vai tomar uma ação para resolver isso. É melhor acontecer isso do que a empresa assumir um passivo de um acidente grave, fatal, do que a gente ficar só documentando e tentar falar, isso não é problema meu, que eu avisei. Sim, isso é problema meu, isso é problema nosso, nós temos que sentar e resolver e ter esse amadurecimento para tratar essas situações. Então, a norma está aí à disposição para isso. E tem a parte da NR28, que é a parte de fiscalização, que a parte de supervisão dentro da segurança do trabalho pode elaborar esses relatórios e falar assim, ó, se você não cumprir isso, se tiver um problema, um passivo, vai responder e o preço para pagar disso aqui é esse valor. Lembrando que esse valor ele é apenas um demonstrativo que para a auditoria do trabalho ela pode ser aumentada não me lembro agora, em centenas, milhares de vezes. Mas isso é cálculo dos auditores. Mas é um valor altíssimo. Então, tem que saber trabalhar com tudo isso em favor da organização. Próximo. E como que funciona esse danado desse PGR? Pessoal, com o PPRA, o ano passado, trabalhava apenas de uma forma obrigatória os riscos físicos, químicos e biológicos e não se falava mais nisso. Hoje, com o PGR, aumentou, além desses três, os perigos ergonômicos e os perigos de acidente. Eles têm que fazer parte desse programa de gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho. Ele está agora de uma forma completa. Agora sim a gente pode falar que tem um programa, porque ele contempla todos os 5 perigos, os cinco riscos dentro do ambiente de trabalho. Próximo. Como que esse macro processo funciona para vocês entenderem? Esse macro processo do GRO, pessoal, é identificação de perigo. Por que eu estou tratando de perigo aqui? Porque se eu não conheço ele ainda, ele para mim é um perigo. Ele vai se tornar um risco a partir do momento que eu fazer o levantamento dos perigos no ambiente de trabalho e, através de matrizes, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com a matriz 5x5, para me saber a probabilidade, a severidade desse perigo. Quando eu conheço esse perigo, aí não, ele não é perigo mais, ele se torna um risco. Eu já conheço quais são os potenciais problemas que esse risco pode se materializar no meu ambiente de trabalho. Se eu sei desses potenciais perigos, riscos que ele pode se materializar, eu tenho que ter controle sobre eles. Aí eu começo a falar de PGR intrinsecamente, que é o documento base que tem um inventário de riscos. Por que inventário de risco?
Eu conheço meus riscos. Eu sei a origem deles e o problema que ele pode desencadear, individual ou em massa, dentro do meu ambiente de trabalho. Se eu conheço isso, eu tenho que ter um plano de ação para tratá-los. Esse é um ponto importantíssimo dentro do que a gente está discutindo. Se eu tenho um inventário e eu conheço ele, eu tenho um plano de ação, eu tenho que colocar esse plano de ação em funcionamento. Opa, se é treinar o meu funcionário para o EPI, eu tenho que treinar ele. Se é fazer um laudo e quantificar isso, eu tenho que quantificar. Se eu tenho que colocar uma proteção nas minhas máquinas, eu tenho que treinar o funcionário meu para utilizar de uma forma correta uma lixadeira, uma esmerilhadeira, eu tenho que fazer isso, tenho que documentar tudo isso. Por isso que eu resumo esse processo, pessoal, no simples PDCA. Planejamento, execução, verificação e correção e melhoria. Não tem como fugir disso dentro disso que nós estamos falando. Isso, para mim, é gestão. É claro que fazer isso, falar é fácil. Colocar em prática é muito mais difícil, mas é preciso. E se não tiver essa gestão dentro desse controle de vocês, que são gestores dentro dessas organizações, as coisas, infelizmente, não vai acontecer, ou pelo menos não na velocidade que deveriam. Próximo. Isso aqui é uma síntese do que eu falei para vocês, que é um planejamento. Como que funciona esse planejamento de forma intrínseca dentro da norma que nós estamos discutindo? É levantar preliminarmente os perigos. Isso está descrito no rol taxativo da NR1. Identificar esses perigos, avaliar os riscos ocupacionais. Isso tudo está dentro de quê? De planejamento. E fazer, dentro desse PDCA, definir e implementar controles dos riscos ocupacionais dentro de um plano robusto, de um plano de ação, que não serve simplesmente para enfeitar o documento ou um documento de gaveta. Verificar e agir, monitorar, medir, desempenhar. Não é simplesmente você, empresário, fazer o investimento dentro do seu chão de fábrica, dentro dos seus processos e pronto. Pelo contrário, a segurança do trabalho tem que medir isso novamente. Tem que ir lá e medir se aquele motor que trocou, se aquele enclausuramento daquele motor foi suficiente para diminuir os decibéis, o ruído do ambiente de trabalho. Opa, foi suficiente. Reduziu de 88 decibéis para 70 decibéis, por exemplo. Opa, a segurança do trabalho tem a obrigação de chegar no empregador e falar: o investimento nosso foi útil e valeu a pena. Por que valeu a pena? Com isso, não precisa mais, empregador, você custear mais um exame audiométrico para o seu trabalhador, porque ele está abaixo do nível de ação. Não precisa mais pagar aí 10, 20 ou 40% de insalubridade para o trabalhador, porque nós conseguimos tratar isso na raiz. Então, isso se materializa, principalmente, pessoal, em acidente de trabalho. Torna um ambiente mais produtivo, tira aquele ambiente hostil e começa a trabalhar de uma forma mais humanizada. Planejar, fazer e verificar. A situação contínua, preparar todo esse ambiente para isso. E de uma forma contínua. E, principalmente, preparar para emergências dentro desse procedimento. Se acontecer um acidente, o que eu vou fazer? Para qual hospital que eu vou direcionar o meu trabalhador? Quem da equipe que eu vou chamar? Vai ser o supervisor? Vai ser o técnico? Vai ser o gerente? Vai ser o CEO da empresa? Vai ser o sindicato? Como funciona isso? Vai ser o bombeiro? Só que isso tem que ter um plano de emergência, que a NR1 fala que as empresas têm essa obrigação de ter esse plano de emergência. Já aconteceu do Ministério do Trabalho, a superintendência fiscalizar a empresa acionar o SESI falando que o nosso documento estava errado. Eu falei assim: poxa, mas deixa eu entender o que está acontecendo. Se for o erro, vamos assumir ele, vamos pegar na mão da empresa e vamos te ajudar a resolver isso. Porque nós somos subsidiários de vocês, nós somos parceiros, então nós vamos resolver isso junto. Mas quando a gente começa a identificar, poxa, é a interpretação que não está legal. Não foi isso que o auditor falou, o documento está ok, só que lembra que eu falei no início, além desses documentos, tem outros que têm que caminhar junto com eles, por exemplo. Não é ter somente o PGR, tem que executar o plano de ação, tem que ter os laudos. Além dos laudos, tem que entregar o EPI, só que antes de entregar o EPI para o camarada, você tem que treinar ele. Ou seja, você treinou e entregou, é obrigação da sua supervisão cobrar o uso desse EPI pelo funcionário. Se ele não está utilizando, aplique-lhe uma advertência verbal, uma advertência por escrito, conversa com o seu jurídico, o que tem que ser tomado. Então, isso tem que ser feito. E esse plano de emergência, pessoal, esse PAI, ele anda junto com o PGR, ele está dentro do GRO, do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
E muitos, por desconhecimento, desconhecem isso, acham que isso tem que estar dentro do PGR. Pelo contrário, não tem que estar. Próximo. Isso aqui é uma síntese desse plano de emergência que ele pode tratar, por exemplo, um trabalho de risco. Quem trabalha com quem tem caldeira, vaso de pressão, vai entender o que eu estou falando, que é algo que pode explodir, pode detonar tanto a empresa, o setor, as adjacências desse estabelecimento. A circunvizinhança pode ser comprometida. Então, nesse plano de emergência, será que a empresa está preparada para um sinistro? Opa, eu tenho uma caldeira que ela está aqui assim, assado, junto com o setor de produção. Se isso acontecer um problema, quais são os impactos que isso pode ocorrer dentro do meu ambiente de produção? Não seria melhor afastar ela a uns 50 metros desse ambiente de produção e ter um pouco mais de estabilidade desse processo? Será que meus brigadistas conhecem todo o meu processo? Será que simplesmente a minha empresa tem uma brigada de incêndio de acordo com a NT-17 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás? Será que a minha brigada está treinada corretamente? Próximo. Isso aqui é só uma síntese que eu trouxe para vocês, simplificando o PGR da NR18. Quando eu falo em PGR, pessoal, com essa simplificação do governo, antes eu falava de PPRA para a indústria, eu falava de PCMAT para a indústria da construção civil, eu falava de um PGR para a NR22, mineração, eu falava de um outro PGR para a NR31, para a agricultura. Hoje não, cara, hoje está tudo simplificado para a segurança do trabalho. No meu ponto de vista, isso foi, e para a indústria também, para o empresário, foi magnífico, isso simplificou o trabalho de todo mundo. Só que, claro, que cada particularidade aqui para a NR18, por exemplo, além do básico que está descrito na NR1, ele tem que cumprir outra série de procedimentos, que são projetos de sistema de proteção coletiva, sistema de proteção contra quedas, relação dos equipamentos de proteção individual. Independentemente disso, a indústria também tem que ter projetos para as instalações elétricas, mesmo que seja temporário no canteiro de obra, tem que ter um projeto para isso, e são algumas das particularidades que diferem do PGR comum. Próximo. Isso aqui, para ilustrar para vocês, é uma hierarquia de controle. Essa hierarquia de controle, pessoal, como eu falei no início, olha o EPI aonde que está. Ele é o último que tem que ser implementado dentro da organização. E quantas vezes que eu vejo a empresa ter um baita no investimento em equipamento de proteção individual, mas esquece de treinar o trabalhador, isso vai ser um furo se tiver uma reclamação trabalhista, não faz a troca periódica desse equipamento, não cobra o empregador, o trabalhador, o uso correto, não documenta que ele não está utilizando, que ele não está fazendo a parte dele, diante de uma reclamação trabalhista, não tem jurídico que ganhe uma causa dessa. Já aconteceu aqui na FIEG mesmo, de eu ser acionado várias vezes para apoiar em reclamação trabalhista, fazer contestação de laudos, e já aconteceu em outros momentos de eu estar na indústria também, do gerente falar, eu preciso que conteste esse laudo, que não tem cabimento nisso. Eu falo assim, bacana, vamos fazer. E chegou um momento, eu falo assim, cara, não vou questionar o trabalho de um colega, de um perito que foi nomeado pelo juízo. Por que não vai fazer isso? Porque não vai adiantar de nada. Eu preciso apenas de um treinamento. Tem um treinamento na empresa? Cara, não tem nenhum treinamento. Como que a gente vai questionar apenas por questionar, por um mero feixe legal? Não tem que fazer isso. Tem que produzir provas. Agora que é o momento para fazer isso. Porque depois que a ação tiver, que a empresa for acionada, infelizmente vai ter que assumir as responsabilidades e tratá-las como deve ser feito, com responsabilidade. Mas antes disso, lembra que o empregador está com o queijo e a faca na mão. Ele tem que saber dividir responsabilidades e, claro, documentar isso junto com a sua equipe. Não somente segurança do trabalho, mas também a parte de supervisão, que tem um papel importantíssimo dentro desse processo. E veja que o primeiro deles é a eliminação, depois a substituição, uma proteção coletiva, uma ação administrativa e, por último, o EPI. Isso aqui é uma hierarquia de controle, que ela tem que ser prezada de fato. Mas quantas vezes que eu vejo essa pirâmide ela ser invertida, começar a trabalhar, principalmente empurrando EPI no cara. E o custo que isso não tem? E não está resolvendo tanta coisa. Próximo. Responsabilização da NR1. Esse é outro slide que eu gosto muito, pessoal, que sintetiza tudo isso que nós estamos discutindo aqui, que é informar os trabalhadores os riscos ocupacionais que ele está exposto,
as medidas de precaução que têm que ser tomadas, que ele é obrigado a fazer parte desse sistema de gestão. Quem tem um dos primeiros a cumprir com toda essa legislação é o trabalhador, desde que a empresa dá condições para isso, elaborar a ordem de serviço, dando ciência a esses trabalhadores sobre as obrigações e proibições que ele tem que cumprir. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização, determinar que procedimentos devem ser adotados em caso de acidente do trabalho, treinar os trabalhadores para que isso seja feito dentro de um procedimento padrão, de um plano de ação de emergência, por exemplo. Medidas de prevenção de acordo com a ordem de prioridade. Dentro do seu PGR, da sua empresa, lá tem uma ordem de prioridade, porque quando eu falei de inventário de riscos, de perigos e riscos, ele já, dentro do documento, ele já foi feita essa análise. Então, dentro dessa análise, já foi feita uma análise de prioridade que os senhores, dentro das organizações de vocês, têm que fazer cumprir. Próximo. Outro fato importante, pessoal, estamos finalizando aqui, nosso horário já está no final também, é outro ponto importantíssimo que muitos desconhecem, que é o tratamento diferenciado que a NR1 trazem para as empresas, para o MEI, para o ME e para o MPP. Vou dividir isso aqui em duas etapas. Primeiramente, para o MEI. O MEI, pessoal, ele está dispensado de elaborar o PGR. Ele não precisa elaborar o PGR. A lei já fala que ele está dispensado. Não vou nem entrar no mérito desse aqui, nem discutir isso aqui com vocês. A lei, ela é taxativa e ela é clara quanto a isso. Próximo. Ou seja, o MI, agora a gente tratando um pouco mais aprofundado desse tratamento diferenciado. Agora eu não estou falando mais de MEI. Eu estou falando do ME, a empresa... do ME e do EPP, da empresa de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que se autodeclarar que não tem os riscos físicos, químicos e biológicos, ela também não está obrigada a elaborar o PGR. Só que ela tem que fazer uma autodeclaração, e hoje o governo já atualizou esse item 1.1, 1.6.1, ele já liberou para as empresas o sistema para fazer essa autodeclaração. O empregador, ele é responsável por essa autodeclaração. Ele vai declarar que na empresa dele, ME, EPP, de grau de risco 1 e 2, ele não tem risco físico, não tem o químico, não tem o biológico. Essa declaração serve de prova que ele não precisa elaborar o seu PGR. Próximo. Agora, um pouco mais aprofundado sobre... Agora eu estou entrando com o MEI junto com o ME e com o EPP. Essas empresas, grau de risco 1 e 2, que se declarar que não tem o risco físico, químico, biológico e os ergonômicos, ela também não precisa ter o PCMSO. É isso mesmo. Ela não precisa ter o PCMSO. Poxa, Zé Carlos, como que a minha empresa vai fazer os ASOS, os exames? Também não precisa, não. Para fazer os exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, ela precisa fazer isso normalmente, não mudou nada. Só que vai ser um exame administrativo, vai ser uma anamnese com o médico, vai ser algo apenas para um controle legal administrativo, que o médico vai fazer algumas perguntas para o trabalhador e pronto. Não vai ter aqueles exames para fazer, vai ser algo mais simplificado. Lembrando, para isso, é importante que o empregador se declare que não tem esses riscos. Quantas vezes que eu já ouvi, poxa, mas isso é falha, Zé Carlos, a empresa pode omitir informações. Claro que pode omitir informações. Pode omitir informações até na declaração para o leão, para a Receita. Ainda mais aqui. Só que lembra, ela vai estar assumindo a responsabilidade diante de tudo isso. Meu ponto de vista, já que ela vai ter que fazer isso, cara, faz o procedimento padrão. Elabora a documentação, o profissional vai assinar por aquilo, vai ter um profissional que vai atestar aquilo para a empresa, e o custo praticamente para ela contratar alguém para fazer isso para ela, vai ficar praticamente na mesma coisa. Ela consegue ter um controle mais efetivo de tudo isso. Meu ponto de vista. Próximo. NR5. Pessoal, NR5 trata de CIPA. Vou ser bem simples nisso aqui. Vou pedir para vocês aí mais uns 10 minutinhos para mim finalizar a apresentação, para a gente abrir para perguntas. A norma que sofreu alteração recentemente era uma norma hermética,
que só tinha um treinamento de 20 horas, independente do grau de risco da empresa ou para os seus funcionários. Hoje, não. Ela ficou mais simples de trabalhar. Ela simplificou. Grau de risco 1, treinamento de, no máximo, 8 horas. Treinamento de grau de risco 2, treinamento de 12 horas. Grau de risco 3, 16 horas para o treinamento. E a empresa de risco de grau de risco 4, 20 horas de treinamento. Só que teve algumas alterações. Esse treinamento poderia ser feito 100% presencial ou 100% EAD. Com essa alteração, 100% EAD, somente grau de risco 1. Pode ser 100% EAD. Os demais tem que ser feito de uma forma mista, híbrida, 100% presencial, ou se for EAD, próximo slide, ele tem que ser semipresencial. Tipo assim, grau de risco 2, 12 horas de treinamento. 4 horas tem que ser obrigatoriamente presencial. Grau de risco 3 e 4, 16 horas e 20 horas, 8 horas dessa carga horária tem que ser presencial. É uma das alterações que trouxe. Mas, mesmo assim, ficou muito mais fácil para a empresa trabalhar com essa redução. Próximo. NR6, nós já falamos tanto dela aqui no decorrer da apresentação, que é equipamento de proteção individual, acredito que até dispensa mais algum comentário, que a empresa é obrigada a entregar o EPI. Além de entregar o EPI, esse EPI tem que estar em conformidade, tem que ter um CA, um certificado de aprovação, tem que registrar isso em ficha, tem que colher a assinatura do empregado, tem que treinar o trabalhador, tem que substituir esse equipamento quando necessário e, principalmente, exigir, obrigar que o trabalhador utilize esse EPI. Se ele não cumprir com essa regra, empresa, a responsabilidade também é sua fazer que cumpra. Como você vai fazer cumprir? Ela deixa essa gestão internamente para a organização assumir essa responsabilidade. Lembrando que isso vai ter um peso muito grande numa ação trabalhista. Próximo. NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Aqui eu vou frisar uma das alterações mais simples que trouxe, não vou falar de todas, que foi a mudança de risco ocupacional. Esse foi a nomenclatura que mudou. A empresa só vai fazer, mudou o funcionário de um setor para o outro. Antes, a empresa era obrigada a fazer os exames novamente do trabalhador. Hoje, não. Apenas se mudar o risco. Se o João trabalha no setor da produção X e vai ser mudado de função para produção Y, ele não precisa fazer o exame, todos os exames, com ressalva, pessoal. Se os riscos forem os mesmos. Agora, se tiver alteração de risco de um setor para o outro, ele precisa fazer. Agora, se for os mesmos, e não teve essa mudança de risco ocupacional, isso teve uma simplificação até mesmo de custo. E esse PCMSO, pessoal, ele é elaborado apenas pelo médico do trabalho. Ele precisa de um coordenador, que também vai ser um médico do trabalho, para coordenar esse trabalho do monitoramento biológico da saúde do trabalhador. Desculpa. E esse PCMSO, pessoal, é onde vai desencadear todos os exames para o trabalhador. Só que ele é feito com base na onde? No PGR. Se o mapeamento de risco for um mapeamento de risco ruim, esse documento vai refletir esse mapeamento ruim lá de trás. Consequentemente, ele vai refletir o resultado do ASO e, consequentemente, o monitoramento biológico do trabalhador. Então, é um efeito cascata, um efeito dominó. Próximo. NR12. O que é uma NR12? Acredito que todos sabem que trata de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. É uma norma que está sofrendo um alto índice de fiscalização em nível nacional. Nós tivemos agora 12 empresas recentemente que foram autuadas e foram interditadas, inclusive a FIEG, junto com o presidente Sandro, Dr. Paulo Vargas. Eu estive junto com o Bruno também, na Superintendência Regional do Trabalho, junto com a equipe do Senai, para tentar fazer uma intervenção para essa cadeia de empresas que foram interditadas, foram paradas a produção por conta de problemas, por conta de NR12. E uma das formas de prevenir isso, eu trouxe alguns exemplos para a gente trabalhar um pouco mais intuitivamente sobre isso. Próximo item, slide. Como que pode ser feito esse ciclo de vida de segurança de máquinas e equipamentos? Análise de risco de perigos dessas máquinas, que vai identificar o perigo que essas máquinas estão expondo aos seus trabalhadores.
a especificação funcional, o projeto de verificação, instalações físicas e validação, e manutenção e melhoria contínua desse processo. Essa análise, esse relatório técnico, consegue mostrar para o empregador o que tem que ser feito de fato para fazer a adequação desse inventário de maquinário do seu chão de fábrica, independente de como ele trabalha. Próximo. Isso aqui a gente tem alguns exemplos para a gente trabalhar isso. Nós temos aqui, por exemplo, cortina de luz, as botoeiras de emergência, as barreiras físicas, principalmente, para evitar o contato desses trabalhadores com partes móveis e rotativas dessas máquinas, que, de forma alguma, essas máquinas elas devem expor a saúde ou a integridade física nessas partes móveis e rotativas. Ela tem que ser enclausurada mesmo e evitar de qualquer maneira que o trabalhador, voluntário ou involuntariamente, tenha contato com essas partes de perigo dessas máquinas. Próximo. Aqui nós temos um desenho mais ampliado com todas essas tecnologias e principalmente a parte física, que vai evitar o contato, a aproximação da zona de risco entre o trabalhador e o maquinário da instituição. Próximo. Esse aqui é um outro exemplo de proteção física e fixa. E, principalmente, pessoal, essas proteções, dependendo do tipo de máquina, a análise que é feita no chão de fábrica, elas não pode simplesmente o trabalhador ir lá e tirar elas com a mão. Tem que ter o uso de chave para isso, e se tiver um procedimento que abre uma porta para uma zona de risco, automaticamente essas máquinas têm que interromper o seu fluxo contínuo de operação e parar para que o trabalhador possa fazer algum tipo de intervenção nela. Não pode simplesmente abrir ou acessar essa zona de risco e ela continuar trabalhando. Isso é inadmissível também diante do arcabouço legal da NR12. Próximo. NR15, insalubridade. Insalubridade, pessoal, é uma norma, a NR15, que trata desses percentuais de 10%, 20% e 40% de insalubridade para os agentes físicos, químicos e biológicos no ambiente de trabalho. Ela não se confunde com o LTCAT, que é para fim de aposentadoria especial, e isso aqui é para custear insalubridade, e muitos dos funcionários veem isso aqui como uma baita ajuda de custo para eles. Pelo contrário, eu não vejo ajuda nenhuma nisso aqui. Pelo contrário, é uma exposição a mais para a saúde e integridade física desses trabalhadores e um custo a mais que vocês, empresários, vai estar desembolsando. Sem falar no risco de uma doença ocupacional, no custo muito maior para fazer o monitoramento biológico desses trabalhadores. Lembrando, se tiver um investimento na fonte e evitar que esses riscos se materializem ou que eles se sobreponham ao nível de ação, que a legislação fala sobre isso, e quanto mais melhor eles estiverem bem abaixo do nível do limite de tolerância. Porque você não precisa ter esse custo adicional na sua folha e consegue baixar também o seu custo no monitoramento biológico da saúde dos seus trabalhadores. Então, é um investimento que vale a pena de ser discutido internamente e levar isso à luz dos empregadores para que seja feito trabalhar de uma forma muito mais efetiva. Próximo. E NR16, que trata de periculosidade, 30% sobre o salário base do trabalhador. Se o funcionário recebe, um eletricista, R$ 2.500, é 30% em cima de R$ 2.500, sobre periculosidade, para quem trabalha com explosivos, líquidos inflamáveis, atividade de operação perigosa com exposição a roubos e outras espécies de violência física, por exemplo, atividade de vigilante armada, atividade e operação perigosa com energia elétrica, atividade perigosa com motocicleta, se o funcionário trabalha com motocicleta, e atividade com radiação ionizante. É feito o laudo por um engenheiro ou médico do trabalho, que vai caracterizar ou não 30% sobre o salário desse trabalhador. Lembre que não estou falando de salário mínimo. Então, é salário base que esse funcionário foi contratado para exercer essas funções dentro de um ambiente desse. Eu já vi muitas empresas pagando isso de uma forma errônea. Citei o exemplo de uma no início da apresentação, que não deveria nem pagar isso, estava pagando, e outras que está pagando
simplesmente porque desconhece o processo. Às vezes está pagando por almoxarife, mas tem outro profissional que acessa uma zona de risco de uma forma que não há essa necessidade e está pagando isso e está assumindo um passivo ainda maior e um custo maior para a sua folha. Próximo. NR33, pessoal, vamos falar aqui sobre o espaço confinado, são os treinamentos que a empresa tem a obrigação, além de treinar os seus trabalhadores, ela tem a obrigação de informar formalmente um responsável técnico para ser o gestor desses espaços confinados. Esse profissional ele vai fazer todo o mapeamento desses espaços confinados dentro da organização, procedimentar todos eles de acordo com o risco de cada um, identificá-los e treinar esses trabalhadores para fazer um trabalho seguro dentro desse ambiente de trabalho. Nós temos 3 espécies de capacitação aqui para a NR33, que é o entrante, que é 16 horas, o supervisor 40 horas e a reciclagem de 8 horas para esse trabalho. É obrigatório, de suma importância, antes da execução desses trabalhos, que esse supervisor faça todo o procedimento para liberar a entrada do espaço confinado. Se o sistema de resgate está de stand-by, se tem procedimento para aquilo, se foi monitorado o ambiente antes da entrada do trabalhador, tem que ter um vigia monitorando 100% do trabalho em espaço confinado e, principalmente, emitido uma permissão de trabalho, a qual todos os trabalhadores têm que assinar esse documento, dando ciência a ele e dando ciência dos riscos que se vão enfrentar no interior desse espaço confinado. Próximo. INE 35, que trata de trabalho em altura, que também é obrigação do trabalhador, além de treinar os seus trabalhadores com o trabalho em altura, entregar esses equipamentos em perfeita ordem. Não é simplesmente pedir para a manutenção instalar uma linha de vida. Essa linha de vida ela tem que ser feita por um profissional habilitado, que vai ver a forma de ancoragem correta dessa linha de vida para garantir, se houver uma queda, a estabilidade dessa linha de vida, para que o trabalhador não venha a sofrer uma queda. Dentre outros procedimentos, antes de liberar esse funcionário, tem que ter uma permissão de trabalho para cada trabalho, ou a empresa elaborar um procedimento rotineiro, que esse funcionário, todo dia, ele faz isso. Então, em vez de todo dia emitir uma permissão de trabalho, ele faz um procedimento, treina o trabalhador nesse procedimento, dá as condições para esse trabalhador executar suas atividades, e não precisa todo dia o profissional estar emitindo uma permissão de trabalho, mas dando essas condições para o trabalhador fazer isso. E principalmente isso, pessoal, que nós estamos discutindo, é obrigação da empresa levar isso extra para os seus trabalhadores. É obrigação dela também informar os seus prestadores de serviço de tudo isso que nós estamos discutindo aqui também. Próximo. Pessoal, finalizamos a apresentação. Tive que correr aqui no finalzinho por conta do tempo. Peço desculpa por vocês por ter ultrapassado aí em 14 minutos o nosso horário. Espero que vocês tenham compreendido o mínimo necessário. Estamos aqui nesse momento agora para ouvi-los, para sanar alguma dúvida, responder alguma indagação, alguma pergunta, se tiver, de todo esse processo que nós estamos discutindo. Marley, fique à vontade. Carlos, obrigado pela apresentação, uma exposição bastante esclarecedora, né? O assunto é muito extenso e também de um nível razoável de complexidade, né? Claro que todo mundo teria que se debruçar com mais tempo sobre isso para poder ter uma compreensão melhor. Eu quero dar aqui, deixar à vontade aqui os nossos companheiros participando da reunião, né? Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta para o Zé Carlos, por favor, fica à vontade aí. Bom, Zé Carlos, eu vou começar, então. Uma preocupação que a gente tem grande é com as micro e pequenas empresas, né? Se elas for de grau risco 1 e 2, elas não teriam necessidade de fazer
fazer o programa de gerenciamento de risco. Agora, uma microempresa que tem grau de risco 3, ela tem muita dificuldade para fazer isso, né? Ela não tem profissional para isso, ela às vezes nem conhece, o empresário nem conhece a legislação, nem sabe que existem essas normas, né? Então, é sempre uma dificuldade grande, né? Como é que você acha que poderia, por exemplo, a gente minimizar isso, né? Ter umas formas de ajudar essas empresas para realizar esse tipo de trabalho? Mário, bacana, interessante sua pergunta, e realmente eu sinto esse déficit também de forma, no ambiente nacional, quando a gente fala dessas pequenas empresas que o dono é o proprietário, é o executor do trabalho, às vezes não tem esse conhecimento amplo, às vezes nenhum gestor consegue abarcar tanta coisa para conseguir fazer isso. Precisa de uma equipe para auxiliar ele, e a gente sabe que essas empresas menores não têm essa base, essa equipe para ajudar auxiliar nessa gestão. Então, ele precisa de alguém para auxiliar ele. Primeiro, eu vou fazer uma ratificação no início. Não é que a empresa não precisa ter, seja ela grau de risco 1 e 2. Para ela não ter a obrigação dela não ter o PGR ou o PCMSO, ela tem que autodeclarar, ela não ter os riscos físicos, químicos ou biológicos. Então, ela tem que fazer uma autodeclaração. Para as demais, eu acredito que um dos pontos importantes acionar os sindicatos, fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, divulgar tudo isso junto com a FIEG, fazer palestras levando à luz desses empregadores a forma de trabalhar e como que pode trabalhar isso e quais os parceiros que ele pode contar para fazer isso, qual instituição que eu trabalho, que é o SESI. O SESI atende, independente se é indústria ou não indústria, nós fazemos esses atendimentos personalizados para essas empresas. Nós elaboramos essa documentação, orientamos esses empregadores, o que tem que ser feito, como que tem que ser feito, em comum acordo entre as partes. Mas eu acredito que pode ter uma ação mais em massa para consolidar essas informações e levar essas informações para esses empregadores ou para um grupo de contabilistas que às vezes apoia esse dono, esse proprietário dessa empresa a fazer gestão do seu negócio. Outra questão, porque ela dispensa, a norma dispensa o MEI, né, e o microempreendedor, no caso dele estar prestando serviço em alguma empresa que já tem já tem o PGR, né? Uhum. Então, nesse caso, né, ela não tem essa microempresa ou MEI, não precisa de fazer nada, nenhum procedimento, só seguir o procedimento da empresa que está contratando ele? Perfeito. Outra pergunta extremamente importante, Marley. Para o MEI, ele está dispensado realmente de ter o PGR. Ele não precisa ter, mas ele precisa ter o PCMSO, se ele tiver pelo menos um risco físico, químico, biológico ou o ergonômico. Ele precisa ter o PCMSO. Agora, para a organização que esse MEI está prestando serviço, aí isso entra dentro do gerenciamento de risco, entra dentro do sistema de gestão, que essa empresa que está contratando esse MEI, ela tem que ter ciência que a obrigação de zelar por esse MEI é dela. Ela tem que divulgar para esse MEI quais são os riscos que ele vai estar exposto naquele ambiente de trabalho, quais são as medidas que têm que ser tomadas, quais são as obrigações e as proibições que ele tem que cumprir perante esse contrato de trabalho que ele está fazendo. E sim, a gestão desse MEI, ela está dentro dessa empresa tomadora de serviço. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, se não tem, eu vou agradecer, Zé Carlos, aí, pela sua apresentação, a sua disponibilidade em vir nos atender aí, né? Trazer esse conjunto de informações que são bastante valiosas, né, para a gestão das empresas, e espero que a gente possa ajudar, né, as empresas a evitar tanto acidentes como problemas com a fiscalização, né? A fiscalização ela tem sido mais rigorosa, ela está mais atuante agora, depois que os riscos da pandemia
foram amenizados, né, ela voltou a atuar com mais frequência, então a gente tem tido muito problema, né, de empresas que estão sendo autuadas aí, tá? Então, muito obrigado, Zé Carlos, pela sua apresentação. Eu queria conversar um pouquinho só com os nossos conselheiros aí, dizer o seguinte, na nossa reunião do mês de julho, os conselheiros que quiser tratar de algum tema específico, né, pode trazer esse tema que a gente vai discutir, ou então ele próprio pode preparar alguma coisa para apresentar na reunião do conselho, né, para a gente dar essa oportunidade para que possam trazer temas que às vezes a gente está passando despercebido, mas para alguns conselheiros é relevante, tá? Eu quero agradecer a presença de todos, né, que se expuseram também a participar conosco, né, aqueles convidados que estão conosco aí, e desejar um bom fim de tarde para todos aí, tá? Muito obrigado. Até mais. Obrigado a todos.